os esclarecimentos pertinentes. E, além disso, o Ministério Público ressalta que, caso ele decida, opte por exercer o seu direito constitucional ao silêncio, que ele mesmo o faça dessa forma, uma vez que a autodefesa é um direito personalíssimo do acusado, e não da defesa técnica. A jurisprudência diverge completamente, Sua Excelência. Tá. Doutor, eu normalmente, já aconteceu, não sei se com Vossas Excelências, mas já aconteceu algumas vezes comigo, normalmente, não no plenário de julgamento, né, que é mais raro os réus, os acusados fazerem uso do silêncio em plenário, não é comum, né? Mas principalmente na primeira fase, há a orientação da defesa técnica no sentido do silêncio, e o próprio réu, no interrogatório, dizer: doutora, eu quero falar. Quando a gente percebe divergência entre a orientação da defesa técnica e a vontade do réu, eu dou preponderância à vontade do réu. Tá? É óbvio que eu consigo para ele: olha, a orientação da sua defesa técnica foi que o senhor ficasse em silêncio. Alguns réus já disseram: não, doutora, mas eu quero falar. Tá? Então, nesses casos, eu dou prevalência. Eu sempre pergunto, mesmo diante da orientação, eu sempre pergunto: o senhor vai seguir a orientação da sua defesa técnica? Aí a maioria diz: vou. Excelência, Vossa Excelência pode perguntar, inclusive, antes de começar, para que fique esclarecido isso, doutores, porque é uma Excelência. Doutores, eu sempre pergunto, doutor Sandro, doutor Daniel, todos que estão aqui, já sabem como é o meu jeito de interrogar. Eu sempre pergunto. Aliás, eu acho, sempre pergunto, sempre esclareço os direitos, como o fazem todos os juízes. Todos os juízes fazem isso. Não há uma unanimidade relativa a isso, Excelência. É por isso que a defesa pede que Vossa Excelência, antecipadamente, para que não exista esse tipo de entrave, e inclusive, as perguntas após a manifestação dele, que vai seguir a orientação da defesa técnica, de acordo com a lei de abuso de autoridade, caracteriza crime, Excelência. É uma orientação da defesa, ele não vai deixar de falar, ele vai responder as perguntas dos jurados, vai responder as perguntas da defesa. Ele não vai responder as perguntas da acusação, da assistência e as de mérito de Vossa Excelência. Okay. É isso que está sendo esclarecido. Já é amplamente debatido, Excelência, no Supremo e no STJ essa questão. Não, doutor, eu não questionei, eu acho que nem o Ministério Público não questionou isso. Questionou, Excelência, acabou de questionar. Não, doutor, o senhor não entendeu, o senhor acho que não prestou atenção, ele questionou outra coisa. Que as partes têm direito de fazer pergunta, foi o que ele disse, Excelência. Então, nós vamos retomar os trabalhos agora com o interrogatório do réu. Senhor Wesley, eu vou primeiro fazer um teste com o seu áudio. Eu não sei, tem como o senhor ligar uma luz aí, assim, para mim? Engraçado, ali ele está aparecendo claro, né? E aqui ele está desse jeito. Doutor, no meu monitor... É o ângulo, né? Eu acho que é o ângulo do meu monitor, só pode. O senhor está me ouvindo bem, Wesley? Boa noite, Excelência. Eu lhe escuto bem. A senhora me ouve? Estou ouvindo bem. Está dando, assim, uma leve diferença de tempo. Eu não queria usar a palavra delay, mas qual seria a outra palavra? Está tendo um leve retardo, né, no tempo que o senhor fala e eu escuto, mas dá para entender. Fale o seu nome completo e a sua idade, só para eu testar direitinho. Me chamo Wesley Lieverson Nogueira do Carmo, tenho 36 anos. Tá ótimo, tá dando para ouvir direito. O senhor está nos ouvindo bem?
Sim, senhora, excelência. Tá bom. Eu vou iniciar, então, a gravação do seu interrogatório, tá? Seus advogados estão aqui, os promotores estão todos aqui, tá bom? Pode. Recording in progress. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 14.644 de 2019, e não havendo outras testemunhas a ouvir ou outras inquirições a serem feitas, eu passo ao interrogatório do acusado Wesley Lieverson Nogueira do Carmo. Boa noite, Wesley. Boa noite, excelência. Wesley, como eu falei agora, é o momento do seu interrogatório, tá? Eu esclareço, o senhor teve a sua entrevista, né? Eu esclareço alguns dos direitos que o senhor tem como réu, tá bom? O senhor tem o direito a uma entrevista prévia e reservada que o senhor acabou de ter com os seus advogados, não é isso? Sim, excelência. Sim. O senhor tem o direito ao silêncio, tá? E caso o senhor faça uso desse silêncio, isso não deve ser interpretado em prejuízo da sua defesa, exatamente porque é um direito, tá? Né, o interrogatório, além de meio de prova, também é um meio de defesa. Caso o senhor queira falar, eu esclareço que essa é a oportunidade que o senhor tem para falar diretamente no processo, porque o senhor vem falando, desde o início da ação penal, o senhor já vem falando, mas o senhor vem falando por intermédio da sua defesa técnica, tá? O interrogatório é o momento que o senhor tem para diretamente, o senhor diretamente, com as suas palavras, apresentar a sua versão sobre o fato e, com isso, exercer a sua defesa, que nós chamamos de autodefesa. O senhor vai se autodefender. O senhor fique à vontade para ficar em silêncio ou para falar, tá bom? Inicialmente, Wesley, eu vou fazer perguntas sobre a sua qualificação, tá certo? O senhor já falou a sua idade, eu queria só que o senhor repetisse. Quantos anos o senhor tem atualmente? 37 anos, excelência. Eu nasci em 88. Então, o senhor tem 37 anos. O senhor é casado, é solteiro? Sou casado, pai de 3 crianças. Seus filhos são crianças ainda, né? Crianças. Sim, ou adolescentes, é isso, né? Meu filho caçula ainda é criança e tenho filhas adolescentes. Ok. Qual é a sua formação acadêmica, Wesley? E qual é a sua profissão? Excelência, eu tenho 2 graduações. Eu sou graduado em radiologia, eu sou graduado em enfermagem, eu sou pós-graduado em ginecologia e obstetrícia, eu sou pós-graduado em saúde da família, eu sou pós-graduado, inclusive recebi o meu certificado ontem, em saúde da mulher, eu sou pós-graduado em atenção primária à saúde, eu curso especialização em enfermagem do trabalho, eu tenho um título de mestre em ciências da saúde, e atualmente estou pleiteando vaga no doutorado. Certo. O senhor... Então, o senhor tem graduação superior, né? E pós-graduação. E várias pós, tem mestrado e agora está pleiteando doutorado. Ok. O senhor já respondeu a outro processo criminal ou esse é o primeiro? Nunca respondi a nenhum tipo de processo, excelência, esse é o primeiro. Ok. Wesley, o senhor já esteve preso? Nunca, excelência. Nunca esteve preso. Ok. E a sua saúde, Wesley? Como é que é a sua saúde? O senhor tem boa saúde? Precisa fazer uso de algum tipo de medicamento de forma continuada? Excelência, eu tenho alguns problemas, né, de saúde que são de família, né? A minha mãe, minha família toda tem cardiopatia,
né, doenças crônicas, inclusive minha mãe, no último ano, foi vítima de 6 infartos, passou por procedimento, fez a instalação de 8 Mas estentes eu cardíacos. pergunto, o senhor tem boa saúde? Sim, eu faço uso hoje, é onde eu quero chegar, hoje eu faço uso de medicamentos para ansiedade, né? Faço uso esporadicamente de alguns medicamentos para problemas articulares que eu possuo. Inclusive, eu sou portador de 4 hérnias de disco. Ok. A respeito da denúncia que o Ministério Público apresentou contra a sua pessoa, atribuindo ao senhor a participação no homicídio da vítima Lohan, a sua defesa técnica orientou o senhor a ficar em silêncio em relação às minhas perguntas. O senhor vai responder a pergunta de alguém? O senhor pretende responder? Excelência, eu acredito muito na justiça, por isso eu estou aqui. Acredito nos meus advogados, são pessoas totalmente íntegras, e eu vou seguir as orientações que eles me deram, já me acompanham durante todo esse processo, né? Confiei a eles a minha defesa e eu não poderia divergir nesse momento das orientações que eles estão me dando. Certo, então o senhor não responderá às minhas perguntas, nem a do Ministério Público e nem da assistência da acusação. O senhor vai responder as perguntas da defesa, é isso? E dos senhores jurados. Sim, inicialmente da defesa, né? Em razão da manifestação do réu, eu passo diretamente a palavra à defesa. Boa noite, senhor Wesley. Boa noite, doutor. E, seu Wesley, o senhor está sendo acusado Ele não está lhe vendo. Um momento. Eu não estou lhe vendo, doutor. Só um minutinho que ele já vai se posicionar de maneira o senhor enxergá-lo. Boa noite, senhor Wesley. Boa noite, doutor. O senhor está sendo acusado do homicídio praticado contra Lohan. O senhor está ciente dessa acusação, não está? Sim, doutor. Estou ciente da acusação. Não. O senhor conhecia Lohan? Conheci, excelência. Conheci, doutor, perdão. O senhor chegou a se relacionar com o Lohan? Sim. Se o senhor me permite fazer uma breve explanação. Sim, explique para os jurados. Eu ouvi, né, atentamente ao que as testemunhas disseram, né, sobretudo as testemunhas mais próximas, o Arthur, que foi quem eu de fato me relacionei. E eu queria trazer a verdade dos fatos, de como que se deu esse relacionamento, de como que ele foi conduzido, né, que é diferente da versão narrada, né, pelo Arthur. Em 2016, eu já estava saindo de um relacionamento, eu já tinha 10 anos de casado, e eu já estava terminando naquele momento um relacionamento com a minha esposa, a gente estava dando um tempo, né, por motivos afetivos e enfim. Foi quando eu conheci o Arthur, né, conheci o Arthur através de redes sociais, e a gente marcou alguns encontros casuais. E nesses encontros casuais, o Arthur chegou a me falar, naquele momento, né, onde ele morava, no Beirol, o Arthur morava no Beirol. O Arthur me disse que já morava há 8 anos na casa do senhor Welder, que eles mantinham um relacionamento estável. Ele me disse que antes de conhecer o Welder, o Welder se relacionava com o Lohan, eles tiveram um relacionamento amoroso, que foi interrompido quando o Arthur conheceu o Welder deixou de se relacionar com o Lohan e passou a se relacionar com o Arthur.
Nisso, o Arthur assume esse relacionamento sério com o Helder, passa a morar na casa do Helder, no bairro Beirol, e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, ele engata um relacionamento como amante, né, do Lohan. Só que o Helder não sabia, né? De fato, o Helder não sabia. Eles tiveram esse relacionamento durante 8 anos, eles eram 3 pessoas que se relacionavam, e após 8 anos, o Arthur me conheceu. E aí eu comecei a ter encontros casuais, porque eu não queria nada sério com o Arthur, né? E aí ele me dizia que precisava sair da casa do Helder, porque o Helder era possessivo, porque o Helder era ciumento, porque ele tinha medo do Helder descobrir a relação que ele tinha com o Lohan, porque o Helder tinha um irmão que era violento, que esse irmão chegou a agredir fisicamente o Arthur. E aí a gente foi avançando, né, nesses encontros, quando o meu irmão adoeceu. O meu irmão que eu perdi recentemente. Eu só tinha ele de irmão. E aí eu precisei ir para Fortaleza para cuidar do meu irmão, ajudar minha mãe, só éramos nós dois. E o Arthur perguntou se poderia ir. E eu falei, por mim não tinha problema. Ele queria sair da casa do Helder. Naquele momento ele me falou que não tinha para onde ir, não podia ir morar na casa do Lohan. E perguntou se ia para poder ir para Fortaleza comigo. E eu falei para ele que poderia. Foi quando ele convenceu o Helder a terminar o relacionamento, segundo ele, naquele momento. O Helder vendeu uma moto que ele tinha, que era o Arthur que usava, mas estava no nome do Helder. E com o dinheiro dessa moto, o Arthur viajou comigo para Fortaleza, ficando na casa da minha mãe. Após o meu irmão se recuperar, né, e o Arthur não ter conseguido emprego lá, na verdade ele nem chegou aí atrás, eu falei para ele que eu precisava retornar para Macapá, né, porque eu sou servidor efetivo do Estado e sou servidor efetivo da Prefeitura de Macapá, e ele disse que retornaria. E aí ele me ajudou a comprar as passagens e a gente veio embora. Quando a gente veio embora, ele decidiu ir morar com o Lohan, na casa do Lohan. Tudo bem, ele foi morar na casa do Lohan, eu voltei para Macapá, fiquei na casa da minha esposa, nesse momento ela já morava sozinha, com os meus filhos, eu fiquei aqui até o momento que eu consegui alugar um apartamento. Eu aluguei esse apartamento lá na 1º de maio, então a gente está falando aqui do ano de 2016, né? No final, já no segundo semestre de 2016. E aí eu aluguei esse apartamento lá, fiquei um período sem ter contato com o Arthur, né? Como eu já falei aqui, a gente tinha uma relação meio que de amizade, não era um relacionamento tão sério, né? Não existia aquele laço de seriedade, não existia cobrança entre a gente, né? Era conveniente para ele, para mim. Eu sabia que ele saía com outros homens, eu sabia que ele se relacionava com outras pessoas. O Arthur gostava de entrar em aplicativos como o Bate-Papo da UOL, aplicativo do Grindr, né? Esses aplicativos de encontro. E aí, quando foi no final do 1º semestre, por volta de junho, ele perguntou se poderia ir morar comigo, lá no apartamento, passar um período comigo. Porque ele disse que estava muito complicado, porque ele estava se desentendendo com o Junho Lohan, de 2017. De 2017. Tá. Por conta que nenhum dos dois estava trabalhando. E ele chegou a visitar o meu apartamento, né, em abril, no dia do meu aniversário. Ele chegou a ir lá para casa. No dia do aniversário dele, ele chegou a ir lá para casa. O Lohan foi lá para casa nesse dia. E o Lohan chegou, né, a cogitar que a gente tivesse, sim, um relacionamento a 3, né? Eventualmente a gente pudesse ficar se encontrando. E eu falei que por mim não tinha problema, porque eu não tinha nada sério com o Arthur. Só que o Arthur não aceitou. O Arthur não aceitava. O Arthur tinha ciúme, né?
E aí ele chegou a morar comigo até mais ou menos outubro, foi quando ele resolveu ir morar na casa lá do... Um momento aí, Lohan. Ashley. A irmã do Lohan falou aqui que você com o Lohan queriam esse relacionamento e o Arthur não aceitou. Exatamente. O Arthur que se opunha a esse relacionamento. E aí, eu sempre trabalhei muito, então praticamente não ficava em casa, né? Eu trabalhava no estado, eu dava aula na universidade, eu trabalhava na clínica média de diagnósticos também na época. Então, quando eu não estava na clínica, eu estava no hospital ou estava dando aula na universidade. Eu dava aula na Faculdade Madre Teresa. E aí, o Arthur começou a dizer que se sentia só e resolveu voltar lá para casa do Lohan. A gente já não tinha mais tanto envolvimento, aí eu resolvi também terminar com ele, eu disse que já não dava mais certo, que eu não queria mais nenhum tipo de contato, né? Uma relação que para mim não fazia mais sentido naquele momento. E aí, né, eu sempre ia para a casa da minha esposa visitar os meus filhos, e a gente teve uma conversa, eram crianças, né, ela estava sozinha com as 3 crianças, e a gente resolveu reatar, né, reatar o relacionamento. E a gente ficou meio que um namoro, eu não fui morar de fato com ela naquele período. Ficou meio que um namoro, a gente começou em outubro conversando, em novembro conversando. Eu lembro que em outubro, em uma das minhas conversas com o Lohan disse assim, olha, poxa, já faz um período que eu estou formado, ainda não consegui emprego, não consegui trabalho, você conhece muita gente, será que você não consegue me ajudar no sentido de conseguir um trabalho, né? Eu gostaria de trabalhar, de dar esse orgulho para minha família, de ter minha própria profissão, exercer minha profissão. E aí eu falei para ele, olha, a gente pode tentar, de fato eu conheço algumas pessoas, conversei com ele me mandou o currículo dele por e-mail. Aí eu cheguei a conversar com ele, inclusive, né? Olha, por que você não ingressa, né? Como professor, em 2017 ainda valia muito a pena trabalhar como professor universitário, né? A gente ganhava razoavelmente bem, né, para estar em sala de aula. E aí eu falei para ele, você não consegue, de repente, iniciar como professor, se tornar conhecido das pessoas? E cheguei a convidar o Lohan a ir na faculdade comigo dar uma aula. E aí ele foi, o Lohan foi uma colega dele, a Daniele, acho que Daniela. E aí ele deu uma aula lá junto comigo, né, e os alunos gostaram muito. E aí eu falei para ele, olha, você tem todo jeito e tal. Então, era mais ou menos assim a relação que a gente mantinha. Porém, o Arthur não aceitava. O Arthur não aceitava o relacionamento com o Lohan e também não aceitava o fato de eu me relacionar com outras pessoas. Teve um episódio em que eu marquei com alguns colegas que a gente estava no restaurante japonês, o restaurante Mitsu, né, que funciona a lanchonete lá hoje, que é próximo da Top, lá Perfumes. E eu estava nesse restaurante, estava o Eterlon, estava mais algumas pessoas. E eu não sei como o Arthur soube que eu estava lá e ele adentra no restaurante. Aí ele chega, me abraça assim, muito forte, e ele pressiona o meu ombro e ele diz assim, eu estou atrapalhando alguma coisa? E eu até fui meio irônico, falei com ele, não está atrapalhando não, inclusive quiser sentar aí, pode pedir, é por nossa conta. Nesse momento, ele se levanta, pega a chave do meu carro e a minha carteira, que estava em cima da mesa. Ele sai, vai lá para o meu carro, ele abre a porta do carro. Ele já estava com a mochila, com a trouxinha de roupa, e ele dizia que ia lá para casa. E eu tive que sair do restaurante, né? Isso que aconteceu foi de uma maneira discreta, as pessoas acabaram não notando. E aí eu tinha uma garrafa de vinho, inclusive, dentro do carro nessa noite. Ele ficou com ciúme, que eu estaria traindo ele. E eu falei para ele que eu não estava traindo ele, porque eu não tinha nada com ele. E aí ele foi e quebrou essa garrafa de vinho que tinha dentro do carro. E aí ele não desceu do carro. Ele só desceu do carro quando a gente chegou no meu apartamento na 1º de maio. E aí ele entrou no apartamento. E aí foi quando ele subtraiu um telefone extra que eu tinha, né? E levou esse telefone. Então, assim,
o meu relacionamento com a vítima, com o Lohan, era um relacionamento sadio, eu não tinha problemas com o Lohan, né? Quem fazia e quem sempre fez esse jogo foi o Arthur. Tanto que o depoimento que eu tive acesso, o Arthur dizia para o Euder que usava o nome do Euder comigo para me fazer ciúme. Muito me estranha o fato dele omitir esse relacionamento que ele teve com o Euder, porque em 2016, até que ele saísse da casa do Euder, ele se relacionava com o Euder, comigo, com o Lohan e ainda saía com diversas pessoas. Momento. E como ele mesmo disse, o Lohan não tinha ciúme dele, doutor. Deixa eu perguntar para você aqui. O Lohan, o Arthur, ele subtraiu um celular seu. Sim. Não foi um presente? Teve uma testemunha aqui que falou que era um presente que você tinha dado para ele. Não, excelência. Perdão, doutor. Ele subtraiu o telefone. Tá, Inclusive, depois... eu cheguei a registrar boletim de ocorrência por conta disso. Depois que ele subtraiu esse telefone, você andou atrás dele por conta do telefone? Eu cheguei a mandar mensagem para ele, dizendo para ele me devolver o telefone. Tá. Ele chegou a morar com você lá na 1º de maio, no apartamento? Sim. Ele morou comigo de junho a outubro de 2017. Você tinha acesso às coisas dele? Ele tinha acesso às suas coisas? Não, eu nunca tive acesso ao telefone dele. Mas ele teve acesso ao seu? Ele tinha total aversão a qualquer pessoa ter acesso ao telefone dele. Mas o meu telefone nem senha tinha. Ele tinha acesso ao meu telefone, ele ficava com o meu cartão, ele tinha a senha. Esse cartão, esse celular que ele levou, ele tinha chip? Ele tinha número? Não. Não tinha? Era um celular que eu tinha comprado e estava lá comigo. Tá ok. E aí, doutor, respondendo a sua pergunta, como eu trabalhava muito, eu deixava o meu cartão com ele, porque eventualmente ele comprava, a gente morava ali na frente do Luiz, né, o Luiz lá da 1º de maio, e a gente acabava comprando muito lá e eu precisava, né, eventualmente que ele fizesse algumas compras e ele tinha a senha do meu cartão, ele tinha a senha do meu telefone, ele acabava resolvendo algumas coisas, pagar algumas contas. Depois que ele furtou esse celular, vocês não tiveram mais relação? Não, a gente já nem tinha. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Na noite do fato, no dia dos fatos, que o Lohan foi assassinado, nesse dia você estava onde? Doutor, nesse dia eu estava em casa. Nesse dia eu estava aqui com a minha esposa, né? Como o Alexandre falou, eu estava aqui em casa, a gente estava super animado para nosso Réveillon, nossa passagem de ano. E aí o Alexandre veio, a gente ia organizar uma confraternização na casa da minha tia, que mora aqui no Congóis, pertinho de casa. Eu moro no Laurindo do Banho, ela mora no Congóis. E a gente ia fazer essa confraternização lá, né? E aí a gente combinou que o Alexandre iria fazer o recolhimento, né, desses valores. Combinamos a data do dia 28. Né? A gente já tinha combinado isso, porque, embora tivesse saído o 13º, a gente tinha cada um seus compromissos e tal, e a gente pactuou que no dia 28, que era o dia do pagamento do Estado, que de fato foi, o Alexandre passasse aqui, né, para a gente fazer, para eu poder dar o dinheiro para ele. E aí ele chegou aqui em casa, eu estava com os meus filhos no quarto, a Silvia estava fazendo janta, chegou, desceu do carro, entrou, e aí quando ele entra, a gente conversa, o Alexandre, ele costumava frequentar aqui em casa. Qual foi o horário mais ou menos que ele chegou aí pela sua casa? Era por volta de umas 9 horas, doutor. 9 horas, 9h10, por aí. Quanto tempo mais ou menos ele ficou aí? Uns 20, 25 minutos. Nessa noite, você emprestou seu carro para alguém? Ou... Não, o meu carro estava aqui. Seu carro estava aí. Tá. E no momento, como você soube da morte do Lohan?
eu fui surpreendido com a ligação do Arthur, quando ele me liga, e aí ele diz na ligação dele, o que foi que você fez, seu desgraçado? Né, você acabou com a minha vida. E aí eu, de fato, fiquei muito surpreso, né? Não sabia o que ele queria dizer com o acabou com a minha vida. Aí eu falei, você tá doido? O que você tá falando? O que aconteceu? Aí ele falou, acabaram de matar o Lohan aqui. E desligou o telefone. O Alexandre E aí ainda eu- estava aí na sua casa no momento dessa ligação? Não, o Alexandre já tinha ido. Quantos minutos mais ou menos o Alexandre já tinha saído? Foi logo depois que o Alexandre saiu. Mais ou menos tempo, minutos. O Alexandre saiu, uns 3 a 4 minutos o Arthur faz essa ligação. O Arthur ligou lhe acusando. Sim. Foi quando eu vi que tinha um monte de ligação do Bruno. E eu retornei para o Bruno, né, para saber o que ele queria. Tinha diversas E aí- ligações do Bruno, tentativas de ligação. Sim, tinha diversas chamadas. Como eu fiquei conversando aqui com o Alexandre, dando atenção para o Alexandre, conversando com ele, eu não vi o telefone chamar. Né? Eu fui pegar o telefone quando o Alexandre saiu. E tinha diversas ligações para o Bruno. E falando do Bruno, é muito interessante o que o Bruno fala no depoimento dele e a divergência de fato do que aconteceu, né? O meu contato com o Bruno se deu por volta de meados de 2016. O Bruno trabalhava na central de marcação de consultas lá do hospital e eu estava como chefe da coordenadoria de apoio ao diagnóstico. Eu coordenava toda a imagem, a psicologia, a fisioterapia, laboratório. Então, naquele momento, inclusive, a gente estava finalizando alguns processos de prestação de serviço, né, de licitações para contratação de empresas, como, por exemplo, a Ineuro, a Médio Diagnósticos. E como eu que era o chefe, eu que ajudava nos termos de referência, eu que assinava, então, eles sempre estavam entrando em contato comigo para verificar a disponibilidade de exame, se esse paciente ou aquele, onde que fazia determinado tipo de exame, porque ele trabalhava lá na central de marcação de consulta. Porém, em determinado momento, quando eu retorno de Fortaleza com o Arthur, o Bruno me procura, dessa vez para falar do Arthur. E aí o Bruno, ele chega para mim, ele manda mensagem, me liga insistentemente, dizendo assim, olha, eu preciso falar contigo. Eu falei, claro, pode falar. É sobre o Arthur. Aí eu falei, sobre o Arthur? Eu soube que você está se relacionando com o Arthur. Eu falei, nem sei como ele soube, porque eu sempre vivi uma vida discreta, né? Eu não expunha em público, e nem sou de expor em público a minha vida pessoal. Né? Exponho muito do meu trabalho, do que eu faço, né? Das minhas viagens para o interior, onde eu treino o pessoal aqui do estado. E aí ele foi me contar, ele sabia, você sabia que você está sendo traído? Que o Arthur te trai? Aí eu falei, o Arthur me trai, mas eu não tenho nada sério com o Arthur. Como é que ele vai me trair se eu não tenho nada sério com ele? E aí ele fala, não, porque o Arthur se envolveu com o Helder, e ele reafirma toda essa história que eu estou te dizendo. Tentando criar uma situação. Achei aquilo estranho, eu falei, olha, colega, eu acho que você está um pouquinho equivocado, eu já sou ciente, né, desse relacionamento do Arthur, mas eu não tenho nada sério com ele, né, não é algo que vai impactar na minha vida ou que vai me fazer perder o sono por causa disso. Mas ele insistia, né, em querer plantar, desculpa a palavra, me encontrei daqui esses diabinhos, né, contra o Arthur e contra o Lohan. Tá. O Bruno, ele era amigo de Lohan, amigo de Arthur? Amigo íntimo, amigo de infância? Pelo que eu sei, eles tinham um ciclo de amizades, né? O Bruno. De infância. O Bruno, o Igor, a Ilma, a Elce, o Arthur, o Lohan, eles tinham esse ciclo de amizades, eles já eram amigos próximos, né? Tá, Cheio deixa eu perguntar brigas, uma de coisa para você aqui, Égio. O Bruno, o Eduardo, ele era amigo do Bruno também?
Sim, Pois é, porque surgiu uma conversa que aí o Arthur falou, que a Ilma disse, que o Eduardo disse. A Ilma disse que o Eduardo disse para ela, Doutor, embolou a minha cabeça agora. mas foi assim o depoimento, doutora. O Eduardo disse que a Ilma disse no velório que o Bruno, ouviu o Bruno numa chamada de telefone falando sobre contratação de pistoleiro, compra de armas, e acabaram envolvendo o teu nome. Você, em algum momento, Wesley, você chegou a ter esse tipo de conversa com o Bruno? jamais, doutor. Jamais. Para contratar Eu tive- pistoleiro, para comprar arma, em algum momento você teve essa conversa com o Bruno? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você... Nunca liguei pro Bruno, nunca tratei com ele acerca de arma, ou com qualquer outra pessoa. Nunca tratei com ninguém sobre arma. Então, aversão à arma. Tá, você já você falou que tem aversão à arma. Eu ia perguntar se você anda armado ou já teve arma. Eu tenho aversão à arma, então não ando. Você nunca teve arma? Não, doutor, eu me sinto desconfortável quando eu estou num ambiente que tem alguém armado. Tá bom. Então, essa afirmação do Eduardo é falsa? Sim. Doutor, É totalmente leviana. eu posso... Eu preciso fazer um intervalo rápido de 3 minutos. Dá uma pausa. A gente vai parar nessa pergunta. Tá bom, Se excelência. essa afirmação é falsa. Tá bom, excelência. Tá, Wesley? Só um minutinho, a gente vai dar uma pausa aqui. Eu vou Senhora, pedir... excelência. Recording stopped. Rapidinho, Não, tá? excelência, tranquilo. Eu peço só silêncio, que a defesa está interrogando, está nas perguntas ao réu, no interrogatório. Wesley, o senhor está nos ouvindo bem, né? Sim, senhora. Nós vamos excelência. prosseguir aqui. Recording in progress. Doutor Dione, Vossa Excelência continua com a palavra. A pergunta foi, seu Wesley, se a afirmação de Eduardo dizendo que o Bruno estava falando no celular com você para contratação de pistoleiro, falando em valores de 6 mil, 4 mil, se essas informações são verdadeiras. Doutor, o que eu posso lhe dizer é que da minha parte não é verdadeira. Né? Como muito bem colocado nos depoimentos, como o senhor bem acabou de falar, a Ilma que colocou o meu nome nessa situação. A Ilma disse que o Eduardo teria dito para ela, porque quem estaria no carro era o Eduardo e o Bruno. Eu não liguei, então a informação que eu tenho é a mesma informação que os senhores também têm. De que Então, quem que Eduardo ele estava coloca no local lá dessa compra da suposta arma foi a Ilma, não o Eduardo. O Eduardo, inclusive, disse hoje de novo que ele não ouviu o meu nome, que ele não sabe com quem o Bruno estava falando. Então, quem colocou essa situação do meu nome foi a Ilma no velório. O Arthur falou isso hoje aí. Você Sendo, tem... doutor, Você eu não tem... conheço a Ilma. Eu não sei quem é a Ilma. Até hoje, se colocar ela na minha frente, eu não sei quem é essa pessoa. Tá bom. Nunca tive contato com ela. Você tem envolvimento no homicídio de Lohan? Nenhum. As perguntas, me perdoe a forma da pergunta. Você mandou matar o Lohan? Claro que não, doutor. Você contratou alguém para matar o Lohan? Não. Na delegacia, Wesley, a polícia chegou aí atrás de você em algum momento? Não. Depois que aconteceu essa situação, que o Arthur me ligou me acusando, né, no dia seguinte, porque inicialmente quem me acusou foi o Arthur. Né, o Arthur que apontou, dizendo que porque eu teria supostamente ciúmes dele, eu teria mandado assassinar a vítima. Como eu sou uma pessoa conhecida, né, o professor universitário, Madre Teresa,
fui professor universitário na Meta, como a Vanessa disse, eu fui coordenador do curso. O curso de radiologia no estado, quando começou em 2009, perdão, começou em 2008. Em 2009 eu vim para morar aqui no Amapá. Eu era o único radiologista que dava aula lá. Eu trabalhava lá 40 horas integralmente, nem saía de lá. Então eu era conhecido do Meta. Eu era o conhecido nas igrejas, eu frequentava a minha igreja, era muito conhecido. Então eu era uma pessoa bastante conhecida. Eu era muito conhecido no meio da saúde. Wesley, no meio me perdoe, por favor. Aí, Me perdoe, por favor, um momento. A polícia foi atrás de você? Não, doutor. Não, é isso que eu quero dizer. A polícia não veio aqui em casa, eu fiquei sabendo... Como você chegou aí para a delegacia? O que te levou aí para a delegacia? Eu queria só que tu fosse mais um pouco objetivo, por causa dos jurados que estão bastante cansados. Eu não queria que o teu interrogatório fosse longo. Só aquilo mesmo que tiver que explicar necessariamente, aí tu explica, tá bom? Mas eu quero saber, você se apresentou na delegacia ou a polícia foi atrás de você? 2 pontos. Primeiro, a ligação do Arthur me acusando. Eu até achei que fosse alguma situação que ele quisesse criar. Segundo, as mensagens que circularam nos grupos. A notícia que foi noticiada pelos Celes Nafes, onde ele citava o meu nome. Com medo da minha integridade física dos meus filhos, porque sou eu quem deixo e busco na escola. Integridade física, aquele calor das emoções. Eu contratei o advogado e pedi que ele me acompanhasse na delegacia, né, alguns dias, para entender o que estava acontecendo, né, e como que a gente poderia esclarecer os fatos, levar a verdade dos fatos. E você falou com o delegado, você esclareceu para ele? Sim. Algum momento o delegado pediu para fazer exame residográfico na sua mão? Não. Ele pediu apreensão do seu aparelho de telefone celular? Não, doutor. Ele submeteu o seu carro à perícia, pediu apreensão do carro para submeter à perícia? Não, doutor. Então, houve alguma ordem judicial para alguma coisa na tua casa ser apreendida, presa, ser submetida à perícia? Não. Quem poderia ter matado? Você, não, para ser subjetiva a pergunta. Você sabe quem matou o Lohan? Não. Inclusive, isso é uma boa pergunta, né, doutor? A gente não sabe quem fez. Tá. E Wesley, você nasceu aonde? Eu nasci em Paracuru, no Ceará. Cidade pobre? Cidade muito pobre. Tive que sair de lá e migrar para a capital aos meus 14 anos. Deixei a casa dos meus pais. Fui trabalhava como zelador de uma igreja para poder me manter. Cheguei a vir morar em Macapá, na casa da minha tia, por alguns meses, onde eu fui aluno do cursinho Desafio. Naquela época, eu consegui aprovação no ProUni e ganhei uma bolsa para cursar a faculdade pelo ProUni. Retornei para Fortaleza, onde cursei a universidade integralmente pelo ProUni. Tá bom, deixa eu perguntar. Você teve bastante dificuldade na sua infância? Muita. Tá. Você lutou, você sempre trabalhou? Sempre trabalhei. Ajudava o meu pai na roça. O Arthur trabalhava? Quando você viveu com ele, o Arthur trabalhava? Não, doutor. Até enquanto ele morou comigo, ele nunca tinha trabalhado. Quando ele morava com o Helder, era o Helder que sustentava ele ou ele trabalhava nesse período? O Helder que sustentava ele. O Helder trabalhava, inclusive trabalha, né, numa panificadora que fica ali perto do São Camilo. Aí de lá, que ele deixou de ser sustentado pelo Helder, ele veio morar com você, você passou a sustentar ele? Sim. E quando ele se separou de você, você sabe se ele foi trabalhar, se alguém sustentava ele? Até onde eu sei, ele era mantido pela família do Lohan. Tá. Alguma pergunta, Silêncio? Elvio?
Alguma pergunta? Excelência, a defesa está satisfeita, Excelência. Obrigada, Excelência. Senhores jurados teriam perguntas a fazer ao réu? Pode voltar. Está gravando? Está gravando, né? Wesley, tem aqui a pergunta algumas perguntas dos senhores jurados. Hoje não, Excelência. Se algum outro jurado quiser fazer perguntas, tá? Se puder já ir adiantando. Primeira pergunta, o senhor teve, no dia do crime, o senhor soube da morte da vítima, Lohan, no mesmo dia, instante depois, pelo que o senhor falou para o seu advogado, né? Que o Arthur ligou para o senhor. Foi isso? Sim. Sim. A pergunta é, nesse dia em que o Lohan faleceu, o senhor falou, ou pessoalmente ou por telefone, com o Bruno? Como eu falei, Excelência, tinha uma série de ligações do Bruno para mim e eu retornei para ele para saber o que ele queria. Mas Foi eu nesse quero... momento que eu falei com ele. Mas o senhor está falando... Desculpe. O senhor está falando dessa série de ligações nesse dia da morte do Lohan, é isso? Sim, senhora, Excelência. Ok. Então, o senhor falou com o Bruno por telefone e por mensagem? Falei com ele por telefone. Por mensagem, não. O senhor disse que tinha Não. várias mensagens dele? Ligações, chamadas não atendidas. Desculpe. Tinha várias ligações, não eram mensagens. Exato. Ok. O senhor, nesse dia da morte do Lohan, o senhor pediu para o Bruno comprar para o senhor gasolina e água? De forma alguma, Excelência. De forma alguma. De forma alguma. Durante toda a minha vida, eu nunca fiquei no prego de gasolina. Nunca ficou no prego de gasolina. Mas Não. a pergunta é se o senhor pediu para o Bruno comprar gasolina e água. O senhor disse de forma Não. alguma. De forma alguma, não pedi. Ok. Mais alguma pergunta? Sim? Ok. Para não ficar muito extenso no sistema, dá para Excelência. finalizar? Excelência, Recording stopped. Oi, Wesley. Eu só dei uma pausa para o jurado poder formular a pergunta, que a pergunta dele é por escrito. Se o senhor quiser falar, se é algo que o senhor quer que fique registrado no seu interrogatório, o senhor aguarde só um minutinho, porque eu não estou... não, é só um comentário. Só um comentário, nem precisa registrar. Pois não. É tão descabida essa situação que, pensando na história que é narrada pelo Bruno... Eu acho importante o senhor falar isso durante a gravação, tá? Sim, senhora. Porque o senhor está se defendendo, é importante que isso fique gravado. Se algum outro jurado tiver pergunta, por favor, já vá adiantando, tá? Eu vou voltar a gravar, Wesley. Aliás, Senhora. só um minutinho. Que às vezes eu tenho que decifrar a letra aqui. Só um segundinho. Mais alguma pergunta, Rômulo? Não, né?
Não? A depender da resposta, a senhora tem outra. Tem uma situação aqui levantada por um jurado. Não, eu vou só explicar antes da gravação. Que eu penso que já passou, porque nós dispensamos. A jurada sugeriu uma acareação entre o acusado e uma testemunha. E nós dispensamos todo mundo. Não, doutor, já dispensamos. As testemunhas, quando ficam aqui, elas ficam isoladas. Tá? Então, em relação a isso, não tem como, porque já houve dispensa. Eu perguntei se eu podia dispensar. Ok, deixa eu ver a outra pergunta. Essa aqui eu já fiz, né? Essa aqui eu já fiz. Deixa eu colocar para cá. Pode voltar a gravar. Recording in progress. Senhor Wesley, tem uma pergunta aqui de um jurado que é o seguinte. Uma testemunha disse que viu o seu carro às proximidades do local do fato. Como o senhor explica isso? Excelência, duas testemunhas disseram que viram meu carro no local do fato. O Bruno, que mente quando diz que eu pedi para ele levar água para mim, ou supostamente gasolina, ele mente. E a outra que diz que viu o meu carro lá, também é o David que mente. Não desculpe a palavra, mas ele mente. Certo. Então o senhor explica isso. A sua explicação é que as duas testemunhas mentiram, falaram uma inverdade. Elas estão faltando com a verdade. O David, no depoimento dele, primeiro ele diz que ele estava na esquina, que ele não viu nada, que era uma rua escura, que o carro saiu de uma maneira brusca, que ele não viu nada. E hoje ele já disse que viu tudo. Certo. Ok. Senhores jurados... O fato é que eu não estava lá, o meu carro não estava lá. Certo. Alguma outra indagação pelos senhores jurados? Tem? Ok. Vamos dar nova pausa, Gustavo. Recording stopped. Doutores, eu dou essas pausas porque tem depoimentos muito longos que a gente precisa acionar a informática para poder juntar no processo. Aí a gente fica o tempo todo tentando reduzir esse tempo aí. Obrigada. Pode voltar a gravar. Recording in progress. Ok. Wesley, tem mais uma pergunta aqui de um dos senhores jurados. O senhor jurado quer saber o motivo da sua defesa não ter indicado, arrolado a sua esposa, que disseram aqui que o nome dela era Silvia, né? Como testemunha nesse caso. Eu acredito que a defesa seria mais apta a responder do que eu. Né? Tá. Mas eu quero não, justificar. Mas a pergunta é para o senhor. Eu quero responder. Mas eu quero responder. Se o senhor... Claro, vou responder. Se o senhor saberia responder, inclusive está aqui, se o senhor saberia informar. Agora. A minha esposa, ela foi vítima de profunda humilhação na outra audiência. Ela ficou super nervosa, passou mal, né? Fizeram perguntas para ela do seguinte sentido: a senhora sabia
desse mingau, a senhora participava junto desse mingau? A minha esposa é uma mãe de família, tá lá. Perguntaram para ela se ela participava junto nesse mingau e fizeram diversas perguntas constrangedoras para ela. E ela se sentiu extremamente constrangida, né? E coagida. E ela é uma pessoa tímida, inclusive ela estava aí, né? Acabou já vindo embora por conta que ela estava com meus filhos aí. Mas ela é uma pessoa extremamente tímida. E ela chorou muito, ficou muito nervosa, se sentiu muito constrangida. Fato, inclusive, que... Então, seria esse o motivo dela se sentir muito constrangida, é isso? Exatamente, com as perguntas feitas em uns tons desrespeitosos. Ok. Mais uma pergunta? Eu vou pedir novamente uma pausa, Gustavo. Recording stopped. Novamente eu peço que se tiver algum jurado que já queira ir adiantando as suas perguntas, tá? Eu sei que às vezes a pergunta surge de uma anterior, né? Deixa eu entender a letra. Graças a Deus as letras estão ótimas. Eu vou deixar de fazer essa pergunta porque as provas que a defesa poderia trazer são essas, tá? Então, para evitar qualquer tipo de... O senhor tem alguma pergunta a fazer? Tem? Para evitar que seja interpretado como uma quebra de incomunicabilidade, eu não vou fazer essa pergunta. Ainda está pausado, Gustavo? Tá gravando? Eita. Tem uma pergunta aqui que eu não vou fazer, depois eu explico para o oficial de justiça e o oficial de justiça explica para o senhor jurado, mas não farei a pergunta, tá? Ela, da forma como foi elaborada... Senhor, tá gravando? Tá. Recording in progress. Agora tá. Ok. Senhor Wesley, qual era a cor do seu carro? Era prata? Era dourado? Ou era uma cor que ficava entre o prata e o dourado? Excelência, a cor do carro se chama Prata Riviere. Ela é a mistura tênue de um prata com um dourado. Vai depender das condições da iluminação do dia. Então, quem olha pode enxergar um dourado, assim como pode enxergar um prata. É isso? Basicamente. Ok. Mais alguma pergunta, Excelência? Não, vamos seguir que a gente... Ok. Mais uma pergunta de um jurado. O senhor conhecia, ainda que de vista, a testemunha mototaxista? Não, Excelência. Não conhecia? Não, não conheço. Ok. Não conhece.
mais alguma pergunta, excelências? Não? Ok, eu posso encerrar? Posso, pelos senhores jurados? Ok. Senhor Wesley, o senhor disse que ficaria em silêncio em relação às minhas perguntas, mas eu deixo o senhor à vontade agora para o senhor. Eu pergunto se eu posso encerrar agora o seu interrogatório ou o senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Só dizer do prejuízo que essa acusação causa na minha vida, da interferência que ela tem na minha família, para os meus filhos, né, depois do fato, por medo, né, de muitos burburinhos de que haveria desejo de vingança. Uma tia do Lohan começou a postar algumas coisas nas redes sociais. Eu tive que mandar minhas filhas para Fortaleza, para reduzir, inclusive, as minhas saídas de casa, para deixar e buscar da escola. Elas ficaram 1 ano morando lá, eram crianças, estavam morando com a minha avó. Isso foi um sofrimento muito grande para mim, para minha família. E todo o prejuízo, né, que isso traz, né, do meu medo que eu tenho. Inclusive das acusações, das ameaças recentes que eu sofri do irmão da vítima, né, que disse que ia encontrar comigo, de um texto que foi publicado que falava muito do meu filho. A minha esposa ficou muito nervosa, chorou muito, porque o texto, durante o tempo todo, falava do meu filho, se o meu filho tinha ido para a escola, o que ele tinha comido, como era a relação com o meu filho. Ele é uma criança de 9 anos. Certo. Eu posso encerrar o seu interrogatório? É muito cruel, doutora. É muito cruel para os meus filhos. Eu posso encerrar, senhor Wesley? Ele não está respondendo. Pode, excelência. Posso encerrar? Eu agradeço a sua participação, o seu interrogatório. A defesa tem algo a requerer? A perguntar? Não. O seu interrogatório está encerrado. Recording stopped. Excelências, eu falei mais cedo com alguns advogados, inclusive com os promotores, e agora nós temos só os debates, né? Em razão do horário, e muito provável que se utilize todo o tempo dos debates, inclusive réplica e tréplica. Se nós prosseguíssemos, nós encerraríamos o julgamento, né, numa só, digamos assim, num só dia, considerando que nós iríamos entrar, né, pela madrugada, mas a pedido de todos, inclusive, eu não gosto muito dessa palavra, mas é essa, numa só assentada, né? Então, nós vamos fazer um recesso prolongado até amanhã, para que todos descansem e retomemos os trabalhos já só com os debates. A leitura... Excelência, eu tenho uma questão de ordem. Por não, doutor? Considerando o tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, cuja eficácia é vinculante, nos termos do artigo 927 do CPC, combinado com o artigo 3º do CPP, a decisão assim estabelece: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença, não se aplicando o limite previsto no artigo 492.1e do CPP. Nesses termos, o Ministério Público requer a execução provisória da pena de forma imediata com a expedição do respectivo mandado de prisão. São os termos. Obrigada, doutor. Vou fazer constar na ata. A defesa gostaria de se manifestar? Não? Gostaria de se manifestar após a sentença. A defesa vai aguardar a leitura da sentença. Eu também agradeço a presença do réu, que desde ontem se fez presente de forma virtual. O senhor poderia acionar a sua câmera, por favor, senhor Wesley? Ele está... Ele tátil. Senhor Wesley, consta que o senhor foi intimado pessoalmente
aqui em Macapá. O senhor reside em Macapá? O seu áudio está desligado. Sim, o senhor reside? Eu não consegui escutar. Ok. O senhor pode deixar a sua câmera ativa agora na leitura da sentença? Eu vou consignar que o senhor participou de forma virtual, como participou da sessão toda, né, de forma virtual, da leitura da sentença. Eu aqui não estou com a minha câmera ligada, né? Agora que eu percebi. Ok. Deixa eu ver se eu consigo ficar de pé. Da outra vez eu li sentada, mas eu não sou acostumada a fazer a leitura da sentença sentada. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que dá para ver. Senhores, então eu passo agora a leitura da sentença. Vou consignar na ata a presença virtual do réu, tá? Que está aqui. Sentença. Wesley Lieverson Nogueira do Carmo, qualificado nos autos. Só informo e já peço desculpa desde já que a minha voz de vez em quando dá uma falhada, mas eu vou tentar com calma fazer a leitura da sentença, tá? O Wesley Lieverson Nogueira do Carmo, qualificado nos autos, foi processado e pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Cumpridas todas as formalidades legais atinentes à espécie, foi o acusado submetido a julgamento em sessão iniciada no dia 26 de novembro e encerrada nesta data. O Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos referentes ao acusado, reconheceu a materialidade e autoria delitivas, bem como não o absolveu. No que tange às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, os senhores jurados reconheceram-nas. Quanto aos crimes de falso testemunho de David Deison, Brito Nunes e de falsa perícia de Sérgio Andrés Hernandes Saldias, o Conselho de Sentença, na análise da 2ª e 3ª séries, reconheceu a ocorrência apenas em relação a este último. Assim sendo, em face do que decidiu o Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca, condena o réu Wesley Lieverson Nogueira do Carmo, qualificado nos autos, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. À vista disso, no uso das atribuições do meu cargo, passo a dosar-lhe a pena. No que se refere à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do réu foi superior para a espécie, uma vez que o crime foi praticado na frente de uma residência, colocando em risco a vida de outras pessoas, inclusive da testemunha Arthur e dos menores de idade, Isabelle, sobrinha da vítima com 15 anos, e João Gabriel, irmão da vítima, com 7 anos, que estavam no interior do veículo em que a vítima foi morta. Faço menção à apelação número 26382/2019, tendo como relator o desembargador Mário Mazurek, Câmara Única, julgado em 5 de setembro de 2024. Não há informações que maculem os antecedentes do réu. No que se refere à conta social e personalidade, não há elementos nos autos que me permitam aferi-las, razão pela qual não serão consideradas em seu desfavor. O motivo do crime, conforme decidiu o Conselho de Sentença, é torpe, porém, como já integra o tipo qualificado, não poderá ser observado, sob pena de restar configurado o bis in idem. As circunstâncias do crime merecem reprovação, haja vista que o acusado praticou o crime mediante o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, circunstâncias que qualificam outros delitos no Código Penal. Já as consequências, entendo que foram gravosas,
uma vez que a vítima, conforme relato das testemunhas, ouvidas em plenário, era pai de uma criança de 5 anos de idade, João Neto, que desde a data do fato tornou-se órfão e sofrerá dificuldades extras no curso da vida, desde muito cedo, sem a presença e proteção do seu genitor. Além disso, depoimentos revelam que, após os fatos, a mãe da vítima adquiriu depressão e passou a fazer uso constante de remédios, vivendo um dia após o outro, pois a vítima era quem cuidava dela, levando-a para todos os lugares, médico, trabalho, dentre outros. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, sendo considerada circunstância neutra. Considerada. Assim, ante a referida análise e verificando 3 circunstâncias judiciais, que 3 circunstâncias judiciais foram reconhecidas em seu desfavor, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixo-lhe a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. E não existem atenuantes de pena a serem consideradas. Por outro lado, o delito foi cometido com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, conforme decidiram os senhores jurados, bem como foi praticado de forma organizada, uma vez que houve planejamento prévio para o ataque à vítima e divisão de tarefas entre os autores, tendo o réu domínio do fato quanto à conduta do executor, incorrendo nas agravantes previstas no artigo 61, inciso 2º, a linha C, e artigo 62, inciso 1º do Código Penal. Dessa forma, eleva a reprimenda em 2/6 da pena base, considerando 2 agravantes, passando a ser fixada definitivamente em 25 anos de reclusão, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, fixo para o réu regime fechado para o início do cumprimento da pena. Ante a decisão do Conselho de Sentença, decreto a prisão do réu, tendo em vista a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 12.35.340, com repercussão geral, tema 1068, que decidiu que condenados no júri popular devem ser presos imediatamente após o julgamento, impondo a execução da pena, mesmo quando ainda houver possibilidade de recurso. Expressa-se mandado de prisão com a devida alimentação no BNMP 3.0. Quanto ao artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixe de fixar valor mínimo de indenização cível, sendo necessária a indicação da quantia na denúncia, conforme entendimento da 3ª Seção do STJ, o que não ocorreu no presente feito. Ressalto que eventuais indenizações poderão ser pleiteadas na esfera cível pela vítima. A perda do cargo é efeito da condenação, razão pelo qual constitui pena acessória legalmente prevista e diz respeito à dosimetria da pena. Em plenário, a testemunha Jonathan Bruno Pereira Picanço informou que o réu é funcionário público, fato que foi confirmado pelo acusado e pela própria defesa em plenário durante os debates. Ademais, em consulta ao portal Transparência do Governo do Estado do Amapá e da Prefeitura Municipal de Macapá, constato que o Wesley Lieverson exerce os cargos de tecnólogo em radiologia e enfermeiro, respectivamente, o que impõe a aplicação da regra contida no artigo 92, inciso 1º-B do Código Penal, uma vez que a pena aplicada ao sentenciado é superior a 4 anos. Assim, declaro a perda dos cargos mencionados, destacando que a gravidade em concreto do crime evidencia a periculosidade e o despreparo emocional do réu, o que implica na notória incompatibilidade para exercer a função essencial de salvar vidas, como o que é exigido para os profissionais que atuam na área da saúde. Encaminhe-se cópia desta ata em mídias contendo os depoimentos colhidos nesta sessão plenária à Delegacia Geral de Polícia do Estado do Amapá para providências quanto ao crime de falsa perícia de Sérgio Andres Hernandes Saldias, reconhecido pelo Conselho de Sentença. Condeno o réu nas custas processuais. Dou esta sentença por publicada nesta sessão de julgamento com a intimação de todos,
às 16h38, com o trânsito em julgado desse baixa, promovo suas anotações de estilo, comunicações necessárias, ofícios às secretarias de administração do Governo do Estado e da Prefeitura de Macapá, expedição de carta-guia de sentença e arquivem-se. Algum requerimento a ser consignado, Excelências? A defesa quer apelar, Excelência, em todas as alíneas. Ok, eu recebo o apelo, uma vez que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do recurso de apelação. Tá, com a apresentação das razões ao tribunal. Na superior instância, doutor? Isso. Algum outro requerimento? Declaro isso. Isso aqui é apenas olhar a ata ao final aí para ver se nossos pedidos foram consignados. Ok. Eu declaro encerrada esta sessão de julgamento. Peço que a ata ainda não seja finalizada.